Olá, dando início ao resumo da primeira aula de sábado. Espero que com esse conteúdo eu possa estar ajudando quem perdeu as aulas ou ficou com alguma dúvida para trás. Bom, eu vou estar pulando a parte da introdução, tal, e vou começar a falar da parte de identificar e editar configurações de hardware no Linux. O kernel é responsável por identificar essas configurações de hardware na máquina. Bom, após o boot, o comando lspci ele lista todos os dispositivos conectados ao barramento PCI. Como vocês podem ver aí, o 3, a Ethernet, que é a placa de rede, 5, a placa de som, de áudio, 6, USB controller, da HD SATA lá. No caso, no exemplo eu mostrei o 05, que é a multimídia, né? Placa de áudio, que no caso é LS -S. Ele vai estar mostrando mais detalhes do dispositivo de áudio. Próximo é o LSMod, que lista os módulos carregados pelo kernel. E no caso de uma recompilação do kernel, se você souber o dispositivo que está usando com alguma placa tal, se habilita lá antes de você na opção do estar compilando o kernel. E ele carrega como módulo, dá para você habilitar para ele carregar só como módulo. E no exemplo a gente verificamos a presença do módulo do sound, no caso com o comando grep sound. Ele vai estar pegando só a entrada do sound. Próximo é o LS-USB, lista os dispositivos de USB. Como eu estou usando o VirtualBox aqui, ele detectou que está habilitada a opção para estar detectando USB pelo VirtualBox. E para mais detalhes, opção com ID, vai dar mais opção. E como vocês podem ver, ele deu mais opções do dispositivo que eu especifiquei. Bom, agora eu vou estar falando da parte de comandos básicos para manipulação de arquivos. Primeiro o ls, né? Lista o conteúdo de um diretório atual. O pwd mostra o diretório atual, no meu caso home Rodrigo. O cd ele navega nos diretórios. No caso, quero voltar para o home, dou um cd dois pontos, voltei para o home, dou um pwd, está no home. Se eu digitar cd dois pontos novamente, ele cai no diretório barra. O diretório barra é o ponto de início do Linux, como se fosse o C dois pontos no Windows. O diretório barra é o que dá início o início da raiz de diretório no Linux. E esses que estão em azul escuro são diretórios, no caso o bin, o boot, o dev. E o cd ele navega entre esses diretórios. Se der cd barra bin, ele vai entrar dentro do barra bin. Se der um pwd, ele vai informar qual é o diretório atual. Se eu quiser voltar para o barra, diretório raiz, posso dar um cd barra ou cd menos,
cd- ele volta um diretório atrás. Se eu quiser voltar para o meu home, posso dar um cd /home /Rodrigo. Já está lá. cd-, volto para o barra. Eu posso estar voltando para o meu home digitando cd til. O til representa o home padrão. E o til é definida como uma variável de ambiente. Bom, o próximo comando é o touch. Ele cria um arquivo vazio, no caso eu vou dar um teste 01, dar um ls para mostrar o conteúdo. Foi criado lá. Próximo comando su, ele troca de usuário, no caso tem o usuário elaslink. Eu dou um su elaslink, ele vai me pedir a senha. Errei no caso eu errei a senha. Vamos de novo. Bom, deve estar configurada a outra shell. Dá um exit aqui, volta para meu usuário normal, padrão. Se digitar um su sem especificar um usuário, ele vai aplicar para o usuário root. No caso, usuário root. Um superusuário, no caso. A diferença para um usuário normal, usuário padrão, no caso Rodrigo, a diferença do final ele é informado como um cifrão. E no usuário root é o joguinho da velha ali. Vou estar voltando para o meu usuário Rodrigo, dar um exit. Bom, o próximo comando é o copy, copiar arquivos. No caso eu vou copiar o arquivo de senhas do etc para ponto, no caso é o meu diretório padrão de usuário, home Rodrigo. Dá um ls e vai estar copiado aí. Mais um exemplo aí de copiar arquivo. Está copiando os servers. Agora definindo o meu home sem o ponto. Ele copiou o arquivo servers, services do diretório etc para o meu diretório home Rodrigo. Para criar um diretório, mkdir, o nome do diretório, no caso Linux. Ele criou o diretório Linux. Mkdir Pinheiro. Para remover um diretório, rm dir Linux, no caso, se o diretório estiver vazio, ele vai remover. Se tiver com algum arquivo, ele não vai deixar remover. No caso, vou remover o diretório Linux, que eu sei que acabamos de fazer ele. Que eu sei que ele está vazio, ele vai remover, ó. Removeu. Agora eu vou entrar dentro do diretório Pinheiro e vou criar um arquivo lá. Caso pwd home Pinheiro. Vou criar um arquivo touch teste. Dar um voltar. Minha home Rodrigo. E vou tentar remover o diretório Pinheiro com o arquivo lá criado.
Lá, ele não deixou. Diretório não vazio. Para estar removendo esse diretório que tá cheio, usa-se o comando rm -rf, que no caso seria recursivamente forçando a remoção Pinheiro. Agora ele removeu. Caso ls não está mais lá. Ele também é usado para remover arquivos. No caso eu vou remover o service. Removeu o service. O comando move, ele move arquivos, diretórios e renomeia. No caso, se eu quiser mover o arquivo etc password para minha pasta padrão, ele vai remover o original do password do etc, da pasta etc, para minha home padrão, no caso. Para renomear, ele serve para renomear o nome dos arquivos também. No caso password, vou renomear para senhas. Mudou lá, password para senhas. O comando cat. O comando cat exibe o conteúdo de um arquivo ou redireciona para outro. Bom, para exibir o conteúdo na tela, no caso stdin, está exibindo o conteúdo do arquivo password. No caso eu mudei, né, o nome para senhas. Está exibindo o conteúdo do arquivo senhas. Ele estava exibindo na tela. Ele também pode redirecionar e salvar em outro arquivo. No caso, o etc password, posso estar redimensionando ele para home Rodrigo com o nome de senhas2. Ele vai criar o arquivo senhas2. O comando more, ele lista um conteúdo de um arquivo também, que ele pausa a listagem de alguns comandos se for maior do que da tela. No caso eu vou estar mostrando esse arquivo que eu sei que ele passa da tela, daí no caso apertando mais ele vai descendo. O less é a mesma coisa, a única diferença do less que você pode, além de descer, subir as opções de visualização. Bom, próximo é o grep. Ele filtra dentro de um arquivo por um nome específico. No caso, se eu pedir para visualizar esse arquivo, dá um pipe grep. Grep no caso SSH, ele vai procurar somente, ele vai estar mostrando pra gente somente a linha que tiver o SSH, que no caso a gente listou o arquivo anteriormente. Ele vai pegar só as linhas contendo a entrada SSH. Esse comando é utilizado para estar lendo linhas de arquivos grandes, como arquivos de logs. Ele ajuda a procura ficar mais fácil para você não precisar estar olhando no arquivo inteiro. Bom, e o próximo e último comando aí, no caso logout ou exit, desloga ou termina a sessão do usuário. Bom, pessoal, o vídeo está ficando meio longo, eu vou tá dando continuidade no próximo vídeo aí. Valeu!